Olá, boa tarde. Deixa eu chamar aqui a minha convidada. Hoje eu vou estar com a Ana Paula. Deixa eu ver aqui. E nós vamos falar sobre o trabalho, a visão que a gente tem do trabalho, como a gente pode fazer para ter melhor essa relação, o olhar para o trabalho, o agir, né, essa relação com o trabalho e como crescer enquanto pessoa sempre dentro desse universo. Depois também entrar no tema de transição de carreira ou de valor do dom que a gente tem, que recebemos, que é natural. E engraçado que eu estava falando agora com uma pessoa que tem dons artísticos incríveis e que não faz assim nada formal com isso. E eu estava sinalizando para ela como que seria legal se ela conseguisse. Prontinho. Oi, Olá, Paula, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tá tudo certinho? Ouvindo tudo certo? Estou sim, estou te ouvindo, você também está me ouvindo? Tá ótimo. Eu tava tentando entrar, eu não sei o que aconteceu, que eu não tava te vendo. Aí depois eu vi e falei, ué, ela tá falando, eu não entrei ainda. Não é, às vezes acontece. O Instagram, acho que às vezes tem esse tempo assim de, não sei, de transmissão de dados, que eu não entendo nada sobre isso. Eu Sou também. meio analfabeta nesse sentido. A gente vai usando as Tá ferramentas ótimo. básicas assim. A gente vai aprendendo no caminho mesmo. Exatamente. Bom, deixa eu te apresentar, né? Ana Paula, nós estudamos juntas já há um tempinho e estamos Uhum. sempre ali compartilhando, às vezes, algumas coisas, algumas conquistas, alguns desafios. A Ana Paula também, ela já deu aulas em alguns cursos que eu estou, aula de antropologia, maravilhoso, aulas Que bom. maravilhosas que ela também tem lá no canal do YouTube. Nessas aulas eu recomendo muito que vejam. E, bom, eu tenho pouco o que dizer, né? Vou deixar você se apresentar. Então vamos lá. Como a Laila falou, eu sou Ana Paula, também sou psicoterapeuta. Nós estamos estudando em alguns cursos juntas, né? E eu dei algumas aulas de antropologia filosófica, inclusive quando ela me convidou para essa live, eu até lembrei que na antropologia a gente fala sobre o trabalho do homem, né? Então, é algo muito importante e o homem foi formado para todas as funções que ele pode exercer. Sim, o próprio existir do homem é um trabalho. Se nós Uhum. olharmos por esse lado da antropologia filosófica fundada em Deus, no fundamento bíblico, o próprio fazer do homem foi um trabalho que Deus teve, né? Então, Uhum. assim, o mundo se fez pelo trabalho e o homem trabalha desde sempre. Porque também a Sim. gente fica no nosso imaginário só com a parte da queda e o trabalho como algo sofrido, como uma sentença, como quase que essa prisão assim, né? E a gente precisa corrigir isso, porque o trabalho, ele não precisa ser visto dessa forma. E vendo assim, a Não, gente até amputa a dimensão dele. exato, porque o trabalho não é um castigo, desde sempre, né? Deus criou o mundo fazendo as coisas e desde sempre o homem já trabalhava no Jardim do Éden. Então, o trabalho não é um castigo, o trabalho faz parte da dignidade do homem. O homem foi criado para exercer as funções de cuidado, de, de se desenvolver, porque o trabalho ele não é somente para conquistas físicas, né? Hoje as pessoas olham para o trabalho com essa visão amputada que você falou,
Porque eles olham o trabalho assim, eu preciso trabalhar para eu ter tal coisa, eu preciso trabalhar para eu ter alguma coisa, eu preciso trabalhar, porque eu não ganho o suficiente, porque eu queria ter tal coisa. Mas o trabalho, antropologicamente, ele foi criado não só para a conquista daquilo que é tangível, daquilo que é o objetivo aqui nesta vida terrena, mas o trabalho ele foi criado também para a subjetividade, para a conquista pessoal do homem, né? Eu conquisto, eu posso romper barreiras, eu posso fazer, eu posso ter o cuidado com o outro. Então, o trabalho ele está muito além dessa nossa visão materialista. O trabalho ele foi criado para a dignidade do homem. E lógico que quando teve a queda, né? Deus disse que o homem ia comer do suor do seu rosto. Ele ia ter que trabalhar e para poder ter as coisas, porque no jardim tudo era mais fácil, realmente, né? O homem ele estava lá, tinha todas as coisas, ele tinha o cuidado, mas nunca o trabalho foi um castigo. O trabalho é para que você possa viver a sua vida, para que você tenha um afazer, para que você tenha um desenvolvimento, né? O homem é o único ser criado por Deus que tem esse movimento de pinça, o movimento da alma intelectiva. Então, o homem pode desenvolver e criar coisas. Tanto que desde a antiguidade o homem ele tinha uma forma de trabalhar, aí a gente vem modernizando, o homem vai criando, o homem vai desenvolvendo, aí a máquina era assim, era bem arcaico, aí foi desenvolvendo melhor, hoje a gente tem máquina que planta, máquina que colhe. Então, assim, o homem vai se fazendo não só no mundo material, mas ele vai se fazendo de uma forma subjetiva, no crescimento intelectual, no crescimento espiritual também, e aí o homem pode se desenvolver de uma forma muito melhor quando a gente não amputa o trabalho somente ao mundo material. Com certeza. Tanto que existe também quando a gente fica muito presa às coisas e só o que o dinheiro pode comprar, quando você se depara com esse tipo de pessoa, você tem a impressão que ela se desumaniza. Uhum. Por quê? Porque ela perde esse sentido externo, simplesmente. Ela fica só com a prática e só com os frutos do ganho, o fruto do que eu posso ter e possuir. Então, é muito fácil da gente perceber isso. Uma perca de sentido, uma perca de valor. E a gente sempre escuta aquela frase assim: não é sobre ter preço, é sobre ter valores, né? Isso é muito sobre isso, sobre sair um pouco só desse campo material do trabalho, só dessa recompensa imediata e perceber o chamado que existe por trás disso no trabalho. Então, eu sou convidada a me desenvolver sempre mais. Eu sou convidada a me especializar mais, a crescer mais, a dar mais. Né? O sonho de toda pessoa, às vezes, que tem um negócio, por exemplo, é que os funcionários vistam a camisa, né? E que eles busquem ali trabalhar para a empresa como se estivessem trabalhando para si, que não deixa de ser uma verdade, porque se os negócios vão mal, consequentemente, isso afeta todo o desenvolver da vida. Então, até mesmo a mínima função, que parece mínima dentro de uma engrenagem de uma empresa, ela é fundamental, porque se ela não caminha, uma série de outras coisas vão caminhando ruim também. Exatamente. Por isso que hoje em dia muitas empresas estão investindo no seu maior capital, que é o capital humano, né? Tem, assim, a gente tem que entender que essas duas funções do trabalho, tanto o sentido objetivo quanto o sentido subjetivo, eles são importantes, porque o trabalho, o ser humano ele tem esse movimento de autorrealização, que é o seu movimento de imanência, o movimento de transcendência, eu estou no mundo, eu estou fazendo, eu estou crescendo, e o sentido objetivo da realização aqui na Terra. Então, até quando você diz que cada um vestindo a camisa, você contribui para a empresa, se a empresa vai bem, você fica bem, né?
José Maria Escrivá, ele fala que o trabalho é um dom de Deus. E não tem trabalho menor e trabalho maior. Eu não posso dividir os homens, né? Então, se você foi contratado para fazer a faxina da empresa, você tem que entregar o seu melhor. Porque nessa relação, qual é o seu papel? É receber por aquilo que você foi contratado para fazer. Então, você precisa fazer da melhor forma possível. Porque o trabalho é o trabalho que precisa ser executado. Então, tem muitas nuances, tem muitas coisas aqui que a gente precisa observar quando a gente fala sobre o trabalho, né? Ele é um dom da criação de Deus. Eu vou trabalhar porque existe uma relação onde a pessoa me contratou para eu fazer isso. Então, eu preciso entregar isso da melhor maneira possível. Com certeza. E assim, você tocou num ponto bem específico, esse ponto de não existe trabalho pequeno, não existe trabalho que não seja importante. Uhum. Porque, principalmente hoje, no universo das comparações, que a gente está aqui numa rede social, as pessoas, elas perderam um pouco essa medida do valor do mínimo bem feito. E com certeza, se você não tiver no seu imaginário, se você nunca ouviu, pode procurar que você vai encontrar a história de alguém que fazendo o mínimo se destacou muito, foi visto, foi notado, foi aclamado. Porque o mínimo bem feito também tem um valor enorme, principalmente quando você deixa de olhar só para o retorno financeiro e você começa a olhar para o desenvolvimento de um caráter, de uma personalidade, como alguém que tem uma ação, que tem um papel na história de várias pessoas, que a gente vai se relacionando, vai trabalhando, e ali no ambiente de trabalho, tudo isso faz assim muito sentido, porque é realmente um efeito cascata de um trabalho para o outro, de um trabalho para o outro. E às vezes quem está lá na ponta não percebe que tem uma participação na finalidade, que Uhum. tem uma contribuição numa vitória, numa conquista, num projeto bem executado, porque não consegue ver dessa maneira mais ampla e É, perceber que é fundamental. exatamente, porque assim, nós temos a soma de várias partes, mas como a gente sabe, bem sabe, o todo ele é muito maior. Ele é muito maior que a soma das partes. Então, eu tenho o fulano que faz tal coisa, o fulano que faz tal coisa, o fulano que faz tal coisa. Todos vão executando até que chega lá na ponta, no consumidor final, no cliente final, no projeto, né? Na finalidade do projeto. Só que assim, faltou alguém, já não vai ser completo. E quando eu olho para o todo ele é muito maior do que cada pedacinho que foi feito, porque aquela engrenagem não vai ser satisfatória se faltar um pedacinho. E essa completude desse sistema todo é que me entrega aquilo que eu preciso realmente, de forma eficiente, de forma que vai gerar o fruto que nós esperávamos, né? Então, para entender toda essa dinâmica e tal, eu estava relembrando algumas aulas da antropologia filosófica, porque eu preciso entender, antes de qualquer coisa, que eu estou lidando com pessoas. Então, para que eu chegue, vamos falar do trabalho. Antes do trabalho, eu estou lidando com pessoas. Né? A gente que é psicoterapeuta, a gente tem a gente tem que ter essa delicadeza de entender que eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com o material mais nobre que existe no mundo, que é o ser humano. É um ser criado por Deus para uma finalidade que é muito maior do que só essa finalidade terrena. Então eu preciso saber da pessoa, né? Um líder de equipe, a pessoa que lida com o público. Quanto mais eu entendo de pessoas, melhor eu vou entender do meu trabalho. Porque hoje em dia, às vezes, a dificuldade do trabalho não está na pessoa ter uma formação técnica. Né? Tem várias pessoas que têm a mesma formação técnica. Aí você vai na empresa, tem o fulano, o ciclano,
Eles têm todos a mesma formação técnica, às vezes tem um que tem até mais, mas ele não consegue se relacionar com as pessoas. E quando ele não consegue se relacionar com as pessoas, o trabalho fica falho. Ele peca, ele não consegue desenvolver, ele não consegue aparecer. Aí fala assim: ah, mas alguém foi promovido, mas o outro tinha um currículo melhor. Mas ele não consegue ter essa relação interpessoal. Ele não consegue ter esse capital nobre de lidar com as pessoas. E aí ele fica para trás. Porque são as pessoas que constituem as grandes engrenagens. Né? Nós estamos na era da IA, na era das tecnologias, na era de tudo que há de mais moderno. Porém, se eu não entendo de pessoas, eu não consigo desenvolver. Porque eu preciso da pessoa até para operar a modernidade que está aí. Então, assim, eu estou aqui numa empresa cheia de tecnologias. Mas Perdi seu áudio. quero para que as minhas Ah, máquinas, para que as inteligências artificiais desenvolvam, também não vai acontecer. Então, eu preciso de pessoas. Primeiramente, eu preciso de pessoas. É o mais importante de qualquer ambiente de trabalho. isso. E perceber que as pessoas, estava até falando sobre isso hoje, é muito interessante, quando a gente vai pensando sobre um assunto, parece um magnetismo, assim. Outras pessoas trazem esse mesmo assunto, é um negócio engraçado. Mas eu estava falando hoje sobre essa visão integral da pessoa. Porque a pessoa, e no ambiente de trabalho, às vezes é difícil, porque você só olha e diz assim: nossa, foi mal educado comigo. Tá bom. Só que essa pessoa, ela é integral, ela é uma construção desde quando ela começou a existir. Então pode ser uma coisa que tem uma raiz lá no passado, e sobre isso eu falei um pouquinho muito mais com a Maírta, né? Mas pode ser também uma pessoa que esteja passando por um momento muito difícil. E às vezes a gente não tem essa separação do que deixar em casa, do que levar para o trabalho. E principalmente quem recebe também não consegue dizer assim: não, peraí, isso aqui não foi comigo. Essa pessoa está assim, claramente deve estar passando por alguma coisa que eu não sei o que é, dificilmente vai ser da minha conta, mas eu não fiz nada que justificasse essa atitude e tá tudo bem. Eu não vou nutrir um ressentimento, eu não vou deixar que a engrenagem do trabalho fique disfuncional por causa desse mal-entendido e vamos seguir, porque nós estamos lidando com pessoas e eu realmente não sei o que essa pessoa passou, Então, ou o que é que ela já traz, ou o que ela está vivendo no momento. exato. Porém, assim, num ambiente de trabalho, o que que acontece? A gente precisa ter muito maturidade. Por isso que as empresas estão investindo, né, em trazer é, aparatos para que as pessoas possam desenvolver as suas habilidades emocionais. Porque no ambiente de trabalho, por mais que eu tenha um problema tão grande na minha vida pessoal, chega no ambiente de trabalho, as pessoas não querem saber, as pessoas querem o resultado, né? Seria assim, é muito maravilhoso você ter um chefe que consegue perceber, que consegue te acolher, te ajudar, mas na maioria das vezes isso não acontece, né? O ambiente de trabalho está ali para quê? Para te cobrar aquilo que você foi pago para entregar. Então, eu estava atendendo uma pessoa, hoje é segunda-feira, aí ela falou para mim bem assim: porque minha gerente, ela é muito chata, porque ela é muito grossa, porque ela me trata mal, porque ela só cobra, porque ela só pede, porque ela não tá nem aí, que eu passei por isso, por isso, por isso, porque não sei o que. Assim, tá uma história de vida pessoal bem difícil. Mas aí ela me falando, Claro. porque eu passei por isso, por isso, por isso, porque ela não liga, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí ela falou tudo, eu falei, viu, deixa eu te falar. A sua gerente sabe que você tá passando por isso? Ela não sabe. E segundo lugar, não é pessoal, não é com você.
ela não está colocando sobre você. Às vezes a gente precisa muito ter essa maturidade. Lógico, a gerente fala palavras assim, é uma pessoa que eu falo, gente, tem chefes e chefes, né? Tem aqueles que sabem lidar e tem uns que têm um pouco mais de dificuldade. Eu falei, entenda que essa pessoa que está nesse cargo, ela tem uma dificuldade de lidar com a relação de trabalho, de se relacionar com a pessoa que está na dependência dela, que está no cargo inferior ao dela. Mas não é pessoal, não é com você. A gente precisa ter essa maturidade de que não é com você. Primeiro que você tem que saber que ela não sabe o que você está passando, né? Esse é o jeito que ela trata só você ou ela trata todo mundo? Não, ela trata todo mundo. Então não é pessoal. E outra coisa, qual é o papel do gerente? É cobrar, porque vocês têm que bater as metas. Então ela está exercendo o papel dela. Tudo bem, entendo que não é da melhor maneira, ela poderia falar de uma outra forma, mas assim, no ambiente de trabalho eu preciso exercer essa maturidade. Eu preciso saber, olha, não é comigo, não é um problema que ela está trazendo para mim, é o jeito que ela fala com todos. E qual é o papel do gerente? Cobrar que eu bata a meta. Aí ela falou assim, ai, não pensei isso. Eu falei, então, a gente precisa fazer alguns ajustes para que você também não leve isso para o lado pessoal e comece a criar sentimentos que não são para o ambiente de trabalho. Sim. Não é para o ambiente de trabalho. Eu tenho que entender aquilo que eu estou ali para executar. Você compreendeu qual é o seu papel ali naquele lugar? Foi te passado o que você precisa? Qual que é a sua postura? O que você tem que entregar? Está tudo muito claro? E não é pessoal, gente. É trabalho. Então, assim, por isso que hoje as empresas estão investindo nesse capital emocional das pessoas, porque a pessoa precisa entender que o ambiente de trabalho foi criado para que ela entregue aquilo que ela foi contratada para fazer. Seria lindo, né? A gente ter um ambiente acolhedor, onde todo mundo entende o sentimento, mas na prática não acontece bem assim. É bem difícil. Muito, muito difícil mesmo. E principalmente essa relação, ela é resolvida de uma maneira até bem simples. Entrega de resultado. Foi o A que eu partir disse. Eu do falei, momento. quando você entrega para sua gerente, aí tá, ela falou tudo no outro dia, ela falou assim, você sabe que eu fiquei em primeiro lugar do meu grupo? Eu falei, e aí a sensação? Ela falou, foi ótimo. Eu falei, e a sua gerente me elogiou. Eu falei, então entende, tudo aquilo que a gente falou ontem não é pessoal, não é contra você, ela só está fazendo o papel dela. Olha, eu preciso que você me entregue tal coisa. Quando você entrega, pronto, te dá um respiro. Você tem aí uns dias para repensar como é que você vai bater a meta do próximo mês. Exatamente. E essa sensação do dever cumprido, né? Quando você faz exatamente tudo o que você tinha para fazer. Isso também é uma coisa que eleva. Se a pessoa ela percebe isso e ela procura perceber assim, olha, o que que eu fiz aqui? O que me levou a esse resultado? Principalmente quando o resultado final era difícil de ser atingido nesse nível de perfeição. Então, assim, o que eu fiz que me levou a isso? Então, eu preciso identificar e continuar fazendo, e aperfeiçoar, e buscando técnicas, buscando ferramentas nesse sentido, de enriquecer aquilo que eu já desvendei, que eu até às vezes sofri para conseguir perceber, mas houve um momento em que eu obtive sucesso. E nesse momento eu preciso ver o que foi que eu fiz para chegar ali, naquele ponto. E aí só começar a replicar cada vez melhor, né? E esse chamado assim a ser de fato melhor um pouquinho mais a cada dia, a gente nunca pode perder isso de vista. Até porque se você é bom e você sabe que é, muitas vezes o teu trabalho pode ficar instável por outras questões, mas você sabe que saindo dali, você é bom, você consegue. Você tem uma capacidade de buscar fazer melhor a cada dia.
Isso te dá uma tranquilidade de você saber que, olha, era difícil quando eu cheguei, mas agora está mais fácil. E se eu conseguir aqui, eu posso conseguir em outro lugar. Uhum. Também, às vezes, não ficar acomodado e preso nesse sentido, de que você não pode crescer. Sim, você pode, basta que queira. Exato. Você pode e você deve, né? Porque você tá É, ali, é como você disse, a gente tem história de pessoas que foram fazendo de pouco o que precisa fazer e chegaram a ser grandes nomes na empresa. Começou lá de pequenininho e chegou a ser um grande nome na empresa. Então é isso, eu tenho que saber que aquilo que eu preciso entregar, eu estou entregando e eu posso ser melhor, aí eu subo um degrau ali e aí a gente vai se fazendo, né? Então é um movimento pessoal, eu vou me fazendo ali naquele lugar, além daquilo que foi me solicitado. É só assim que a pessoa consegue ter uma mudança. Então, trabalhando essa, essa maturidade, né? Esse trabalho emocional, psicologicamente, um crescimento emocional. Aí, sim, aqui, ó, tem um comentário aqui, que a maior dificuldade das sim, eu vi. empresas hoje em dia não é a execução do trabalho em si, mas a gestão das pessoas. É isso que a gente falou lá no começo, né? Porque eu tenho que gerir as pessoas. Então, investir nesse capital humano que tem na minha empresa, para que a minha empresa também possa se sair da melhor maneira possível. Esse relacionamento Exatamente. mais saudável, essa comunicação mais clara, mais respeitosa, né? E quando acontece de você não se sentir bem em tal situação, você se sentir criticado, como que você lida com isso? Né? Como eu falei para essa minha paciente, eu falei, mas a gerente só está exercendo o papel dela. Então eu preciso desenvolver essa maturidade emocional para eu saber qual que é o meu papel aqui nesse lugar e como que eu tenho que entregar isso. Tem assumir essa responsabilidade que é minha. Não, peraí, ela tá me cobrando o quê? Tá me cobrando isso que eu tô aqui para fazer. Então, qual que é o problema também do outro me cobrar? Eu preciso me colocar nesse lugar, não num lugar de vítima, mas num lugar de que eu, eu tenho que entregar esse resultado. Esse é o meu lugar, né? Essa é a forma que eu preciso estar me fazendo aqui nesse lugar. Quantas pessoas às vezes se perdem nesse processo, né? De às Uhum, vezes também pequenas picuinhas no ambiente de uhum. trabalho, onde um não faz direito e o outro, ah, mas eu não vou fazer porque fulano não faz. Ah, mas as pessoas vão se perdendo e elas Vão vão se perdendo perdendo. a principal coisa na minha vida, que é eu estou escrevendo a minha vida no ambiente de trabalho, na minha casa. Parece que o ambiente de trabalho é um ambiente à parte onde a minha vida parou quando eu entrei e aqui eu estou cumprindo um horário para sobreviver, mas a minha vida Fazendo não o mínimo, acontece, exato. a minha vida ela não está acontecendo aqui. E na verdade Então, está. no fundo, isso é um treinamento diário. Eu preciso desenvolver todo dia, escolher com prudência, eu preciso ter essa maturidade, essa liberdade de dizer ali quem eu sou. Eu não estou fazendo aqui o mínimo, eu estou fazendo com a consciência de que eu estou aqui para fazer isso, e se eu puder fazer um pouco mais, eu vou subir um pouco mais. Então, assim, não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre mim, é sobre quem eu sou, pessoa que eu sou, né? E não depende do humor do meu chefe, não depende do meu colega ter feito ou não, né? Porque quando a gente é criança lá na escola, fala assim, ah, mas o fulano não fez, ah, mas eu tô falando com você. Aí a gente é adulto, a gente esquece disso. Então, assim, o fulano não fez, mas eu tenho que fazer. Eu sei, eu estou Exato. consciente do que eu estou aqui para fazer. Então, assim, eu tenho que mudar também a perspectiva, né? Eu tenho que trazer luz para a minha realidade, para minha observação e perguntar: o que eu tenho que fazer aqui? Por que eu vou fazer isso? Por que é comigo que o chefe cobra mais? Às vezes o chefe cobra mais daquela pessoa que ele sabe que pode entregar mais. Então a gente precisa mudar o nosso olhar, Exatamente. ter um olhar mais maduro para isso. Então, a inteligência emocional no trabalho ela é um diferencial gigantesco.
Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, puxa saco do chefe. Não é puxa saco do chefe. Ele entendeu como que aquilo ali funciona. O meu chefe espera, pediu A, mas eu sei que se eu fizer um A e mais esse B aqui, que ele vai olhar, gente. Então eu não sou puxa saco do chefe, eu tô aqui para entregar resultado, eu tô aqui para fazer. E quanto mais eu fazer, mais eu me realizo também. Então é sobre mim. Não é sobre o meu colega, não é sobre quem não fez, não é sobre quem chega atrasado, é sobre mim. É sobre aquilo que eu consigo exercer a partir de mim mesmo, né? Eu consigo me guiar, eu consigo me colocar melhor, eu consigo governar as minhas emoções, eu vou ser mais requisitado, eu vou ser mais lembrado, eu vou ser a pessoa que o chefe olha com mais apreço. É lógico, eu tenho mais controle emocional. E dentro do ambiente de trabalho, em qualquer lugar, mas no ambiente de trabalho, é uma diferença gigantesca. Esse conhecimento também, né, das potências e das dificuldades, tanto de você, começando por si, Uhum, como perceber do outro. E aqui a gente pode trazer várias questões, assim. Tem pessoas que têm uma aptidão maior para a organização, tem pessoas que não têm tanta. Tem uhum, pessoas que têm uma dificuldade maior para pegar algo difícil e dizer assim, não, eu vou conseguir fazer isso aqui. De um jeito ou de outro eu vou dar conta. E tem pessoas que diante de uma situação um pouco mais difícil, ela se diminui e pensa, meu Deus, e vem aquele desespero, como que eu vou fazer isso? Né? Então, às vezes, no ambiente de trabalho, você tem vários tipos de personalidade. E é preciso até do chefe, e se ele não tiver, talvez as pessoas em si, perceberem o potencial de cada uma e ver como cada uma funciona melhor. E sim, uhum. às vezes tem pessoas que você vai ter que estar ali, ó o prazo, olha o prazo. Tem pessoas que você não precisa cobrar, porque a pessoa já tem esse autodomínio, ela já se conhece, ela já se governa e ela já tem essa questão do objetivo, do desafio muito próprio. Mas outras pessoas, embora tenham muitas vezes as ferramentas necessárias e sejam muito habilitadas, muitas vezes você vai ter que estar cobrando essas pessoas com mais constância, né? Trazendo, puxando, exigindo. E a partir do momento que a pessoa se conhece, que ela desenvolve essa competência emocional para si, ela também vai saber que aquilo é uma dificuldade e ela pode se policiar. Se você está Uhum. percebendo, às vezes, um tratamento específico do seu chefe ou de um superior com você, bom, o que que ele está me cobrando? Né? Será que eu estou falhando? É, realmente, eu só entrego aos 45 do segundo tempo ou na prorrogação, entendeu? Então, assim, é justo que talvez ele me cobre e não cobre o meu colega do lado que entrega antes? É justo. Mas às Uhum. vezes para aquela pessoa parece injusto, porque ela não está conseguindo ver a situação como um todo, né? E principalmente ela não está conseguindo se ver dentro de toda essa dinâmica, e principalmente quando tem prazos, metas, vendas, isso acaba se tornando para algumas pessoas um sofrimento absurdo, quando poderia ser sistematizado e levado de forma mais tranquila, ter ali um planejamento, fazer objetivos de cada dia para você ir conseguindo de degrau em degrau chegar no fim, sem deixar tudo acumular e aí sentir ali aquela pressão do trabalho e parecer que tudo está em cima de você e que as pessoas estão te sufocando, estão exigindo de você o que você não tem para dar. Se você está ali é porque bem provavelmente você tem capacidade para Uhum. entregar. Às vezes o que está faltando não é a técnica, é a maturidade emocional, é o governar a minha emoção, né? O meu controle sobre mim mesmo. Então, às vezes, assim, a gente vê que na terapia tem muita gente sofrendo das causas emocionais no trabalho. O que não deveria, porque o trabalho é um lugar para ser essa relação
mas de entrega mesmo. Olha, eu estou aqui porque eu preciso disso. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o meu funcionamento, mais eu consigo fazer essa entrega assertiva. Né? Porque, como você disse, o chefe está cobrando mais de mim, mas ele não cobra o fulano. Ah, tá, mas aqui eu demoro mais para entregar. Então, ele tem que me cobrar mesmo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento sobre nós e olhar assim com bastante verdade para a realidade, né? Porque se eu não olhar sem máscara, se eu não olhar assim com a verdade nua e crua, como que diz, eu não consigo entender, eu não vou ter essa compreensão. Aí a pessoa vem naquele sofrimento. Ah, porque ele só me cobra, ele só me cobra, ele não cobra o fulano, ele não cobra o ciclano. Mas quem sou eu diante disso? Quem sou eu diante dessa realidade, desse projeto? Você já experimentou entregar antes do prazo? Você já experimentou não deixar para a última hora? Então, assim, esse sofrimento no ambiente de trabalho, ele pode ser cortado se eu olhar para mim e compreender que eu posso fazer a diferença diante de mim mesmo, né? Primeiro, diante de mim. Aí o meu chefe vai ver e fala assim, nossa, entregou no prazo. Nossa, não cobrei. Puxa, não chega mais atrasado. A pessoa conseguiu encontrar o seu lugar ali dentro do combinado do trabalho. Né? Então, eu preciso estar me ordenando, eu preciso estar guiando as minhas emoções, eu preciso amadurecer nesse caminho emocional para que as coisas fiquem mais leves. Porque só fica mais leve se eu me conheço e olho para a verdade como ela é. E aí fica mais leve sim, porque eu consigo entregar ali de uma forma objetiva. Né? Porque o subjetivo é em mim mesmo. E para o outro é objetividade. O outro não quer saber, nossa, ela se realizou porque ela conseguiu chegar mais cedo. Não, ele só quer saber que eu cheguei no horário e que eu cumpri o que era para ser cumprido. Mas tem essa sensação subjetiva que é tão importante quanto, e que se a pessoa entender, né, ela consegue realizar com mais prazer o seu trabalho. É Com diferente, certeza. por exemplo, quando uma pessoa tem que entrar no trabalho às 8, ela acorda às 7h30. Como que você vai chegar no trabalho às 8 com a cabeça boa, se você não se preparou? Com a aparência adequada. Com a aparência adequada. Teve até uma paciente minha que falou assim, você acredita que a minha gerente pediu para usar maquiagem? Aí ela falou, contou toda a história. Eu falei assim, viu, mas você trabalha numa empresa onde você recepciona os clientes. Os clientes são clientes de poder aquisitivo, porque você trabalha numa concessionária de carro caro. Como que você quer receber esses clientes? Aí a pessoa fica assim. Eu falei, tá vendo? Sua chefe não tá pegando no seu pé. Ela só tá te falando que isso aí faz parte do seu contrato de trabalho. Eu preciso acordar um pouquinho mais cedo, passar uma maquiagem. Não é para você ir parecendo que vai para um baile de gala, mas o mínimo eu preciso fazer. Eu preciso estar apresentável para receber esse público que vai a mim. Eu não posso destoar do meu ambiente de trabalho. Então, assim, a chefe não está pegando no seu pé. Ela está te dando um toque de que você pode estar um pouco melhor. E dali os clientes vão se sentir melhores, vendo que você está ali disponível para eles, vai gerar uma sensação melhor já na chegada da recepção da empresa. E isso causa impacto em muitas coisas. Então, a gente precisa olhar para nós. Qual que é o nosso compromisso ali naquele lugar? Exatamente. Tudo Essa isso questão da engrenagem, da né? engrenagem. E muitas vezes a gente despreza, dependendo da função, a pessoa tem talvez uma facilidade em desprezar esse externo e pensar assim, ah não, mas só o meu interno vale. Nós somos um conjunto de tudo, de muitas coisas. E sim, o externo também conta, principalmente no sentido de que eu estou sempre a serviço de alguém. E isso, principalmente, eu acho que o melhor exemplo é para a mulher que fica em casa.
Como é difícil para a mulher que não trabalha fora acordar e perceber que ela precisa se arrumar para viver a vida dela. Porque senão, isso parece que não está, mas está na raiz daquele descontentamento de quem fica em casa. Ou parece que aquela pessoa, ela tem sempre que estar provando o valor dela, porque ela tem sempre a impressão de que ninguém dá valor ao trabalho que ela está fazendo, ou aquele tempo. E aí existe toda aquela carga sobre esse serviço do lar como sendo algo tão cansativo e menosprezado, porque ninguém me agradece, porque não sei o quê. E às vezes a raiz disso está dentro de nós. Não é nem sobre o marido, sobre os filhos ou sobre qualquer pessoa que esteja ali naquele contexto, mas é sobre nós. Nós acordamos e permanecemos o dia do jeito que acordamos. E aí Então, é um depois, descontentamento pessoal, porque é, a subjetividade do trabalho está em jogo. exatamente. Então, assim, esse externo, ele influencia sim na forma como eu me vejo também. E nessa disposição para viver. Se é importante que eu me arrume para estar dentro da minha casa, até para mostrar, eu estou aqui pelos meus filhos e eles são crianças pequenininhas. Eles vão perceber se você se arrumar. Porque o meu filho já me perguntou algumas vezes, quando eu não trabalhava, se eu vestir qualquer coisinha diferente, assim, a mais. Ele falava assim: Mamãe, você vai aonde? Você vai E eu sair? dizia assim: Eu não vou a lugar nenhum. Ai, mas você tá muito bonita. A Uhum. gente se arruma para viver a vida. E eu fui passando a dar mais valor dessas coisas, porque as crianças percebem a beleza em si, o conjunto, né? Então, no ambiente de trabalho também, nós precisamos sim, muitas vezes, acordar um pouco mais cedo, ter esse Faz parte da desgaste, entrega. justamente porque eu preciso estar minimamente alinhado e pronto. As pessoas, ao olhar para mim, elas precisam perceber um ar de prontidão. Eu estou aqui, Uhum. disponível. Eu não estou aqui cansada, eu não estou aqui, ai que saco. Eu estou aqui disponível, né? Então, assim, a gente emite uma linguagem silenciosa também. Então, para fazer, Isso é eu interessante. falo para as pessoas assim: se coloca no lugar de quem você está se recepcionando. Se coloca no contrário. Porque assim, se você chega num lugar, num salão de beleza, numa concessionária, no mercado, em qualquer lugar que seja, a pessoa vai olhar para você. Você se sente melhor quando é uma pessoa que está arrumadinha, não é nada demais, mas está arrumada, Não, alinhada, pronta para te receber. Ou uma pessoa que está de qualquer jeito, desleixada. Como você se sente melhor? Eu vou aqui, tem um supermercado perto da minha casa, toda vez que eu vou, eu reparo a unha da moça que atende no caixa. Ela tá sempre com a unha impecável, sabe? Sempre tá de blush, sempre tá arrumadinha. E toda vez que eu vou, eu falo pra ela, e toda vez que eu venho, eu acho tão bonito ver você. E ela fica toda faceira. Mas não causa uma coisa boa? Causa uma claro, coisa boa. Tipo, ela está ali para servir. Ela precisava estar assim? Eu acho que não faz parte do contrato. Mas é lógico que quando você lembra de alguém ali, você lembra dela. Então faz parte da exatamente. entrega. Totalmente, faz parte da entrega, é um diferencial. Então, assim, você quer ser lembrado, você precisa estar à altura daquilo que você quer. Exatamente. E feliz, né? Uhum. Tentar trazer o E máximo de quem não leveza gosta, gente? possível. Você tá ali pronto, você tá ali arrumado, você recebe um elogio, é lógico que o seu dia vai ser melhor. É Claro, lógico que você vai trabalhar mais bem-humorado. Você vai ter uma recompensa que não é só a recompensa financeira, mas você tem uma recompensa emocional. Então, assim, à medida que eu dou, eu também recebo. A gente não pode esquecer isso. O homem é um ser integral, o homem é um ser que está o tempo todo ali
corpo, alma, espírito, a gente está lidando com pessoas, a gente está se relacionando, então isso tudo é muito importante. Nossa, eu estou aqui, nossa, ela reparou que a minha unha é bonita, ai que legal. Não é, é bom, Realmente. é uma recompensa daquilo que você se dispôs, a forma como você se dispôs a se apresentar. E ter esse hábito, né? De elogiar também, de Sim, agradecer, é de dizer importante a muito gente ter esse obrigada. hábito de reparar as coisas boas também, né? Porque a gente, como diz a Marina, a gente não foi bem criado, então a gente Não, precisa desenvolver essas habilidades, né? A gente foi criado reclamando daquilo que não foi bom. A gente tem dificuldade em elogiar aquilo que está bom. Então, assim, a gente precisa desenvolver essa habilidade em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho, o colega te ajudou, o seu chefe te ajudou. A gente precisa se tornar essa pessoa que tem uma gratidão, que desenvolve essa habilidade de falar: olha, muito obrigado, olha, nossa, que legal essa sua roupa, tá bonita. Porque é importante, gente, senão a gente só fala a parte ruim. A gente precisa ser melhores também nisso. exatamente. E só para a gente tocar aqui mais um tema, falar rapidinho sobre a transição de carreira, que é também Hum, o que a gente viveu, né? uhum, E trazer uma perspectiva talvez até um pouco diferente da nossa, que é muitas vezes a coragem de você viver o seu sonho, viver a sua aptidão. Às vezes você fez até uma formação superior, você até buscou mais formações e tudo, mas você tem uma aptidão muito mais natural ao que é decorativo, ao que é imaginativo, a comunicação com outras pessoas, né? A estar ali e estabelecer ligações, estabelecer elos fortes. E essa semana também estava falando sobre isso, sobre como é importante se conectar com outras pessoas. E tem pessoas que têm uma facilidade natural, para outras pessoas é muito mais sofrido. Então, você perceber as suas aptidões, o que você faz de melhor e uhum, não ter medo se você tiver esta vontade, se você se sente triste, sufocado no seu ambiente de trabalho, não ter este medo de mudar, de dizer assim, uhum, não, eu vou começar a fazer isso aqui também. Ah, eu vou começar a fazer torta, bolo confeitado no fim de semana. Nossa, fulana, mas você cursou direito, você já é uma advogada. Sim, mas eu gosto. Eu gosto. Tem a Cissa, é muito interessante porque ela é dessa parte de decoração hoje, né? É ela que iniciou, eu acho que esse movimento de mesa posta, esse negócio. E ela era super bem sucedida em outra área totalmente diferente, mas ela foi percebendo que essa sutileza, esse dom de organização, de decoração, foi convidando ela para outra coisa. E uhum. ela foi. E nós vemos outros exemplos de mulheres que às vezes deixam uma profissão para estar em casa. E não quer dizer que elas não eram bem-sucedidas, muitas vezes elas eram. Uhum. Só que elas perceberam aquele outro chamado, que é algo mais profundo, é algo mais meu, né? E tem pessoa que é muito artística. A pessoa tem um dom artístico incrível. Ela pega qualquer coisa e transforma aquilo. Então, assim, muitas vezes ter essa coragem de comprar esse dom, de dizer, não, peraí, isso aqui é meu. E eu acho que eu vou ser muito mais feliz aqui, muito mais realizada, e aqui eu vou estar mais inteira. E bem possivelmente o retorno financeiro ele vem como uma Exato. consequência do trabalho bem feito. Então, É, não ver esse demérito, né? Não, mas espera aí, parece uhum, que isso aqui é tão pequeno, parece que eu tenho que estar mais alto. Não tem isso. uhum. Não existe. Porque, na verdade, você está exercendo o seu dom, dando dignidade para aquilo que Deus te deu. Né? Você está Exatamente. tá colocando para jogo aquilo que já é seu naturalmente. E isso faz Sim. total diferença, porque você exerce naturalmente aquilo.
E não tem como, a recompensa vem sim. Com Eu, certeza. eu comecei a fazer a pós em psicologia clínica para um autoconhecimento. E aí eu conheci a Marina, né, através desse curso. E aí a Marina, eu fiz uma mentoria com ela e ela falou assim, por que você não atende? Eu falei, como assim? Ela falou, não, Ana, eu te passo um paciente hoje. E aí eu falei assim, não, mas fui com medo e fui. E foi maravilhoso, uma pessoa assim que mudou tremendamente, foi muito bom. Eu falei, então eu preciso me especializar melhor, né? Claro que eu tinha a habilitação pela psicologia clínica, a gente sabe que a psicoterapia não é regulamentada, mas ainda assim a gente tem que se fazer da melhor forma possível. Você está falando de uma alma humana. Então, hoje eu estou na faculdade de psicologia também, Ai, que né? Porque legal. eu não pude fazer quando eu era jovem, só tinha de manhã e eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Mas eu guardei e agora eu tô lá. Então, Olha assim, que eu legal, que voltei legal. para isso, sabe? Eu estou fazendo de novo e, e é muito feliz para mim. É muito, sabe? Eu vou na aula e eu olho aquilo ali, eu falo, gente, isso aqui é muito bom, é muito agradável, não tem dificuldade. Eu quero isso mesmo. Então, a gente se encontra naquilo que a gente tem uma pré-disponibilidade natural. Sim. E não é tarde, não tá tarde, Não, não, né? super jovem. Pois, eu sempre acho que dá tempo de começar alguma coisa. Ah, mas eu tenho 50, 60, 70. Ótimo. Ótimo, porque você vai se desafiar e vai permanecer em Então, movimento porque a por um pessoa que não tempo. tem sonho, ela vai murchando, ela vai se Exatamente. desfazendo. Quando você tem um objetivo, uma conquista nova, você está sempre se refazendo, você está sempre buscando. E a pessoa que para, fala assim: ah, não, não quero mais. Você vê, né? Que a pessoa murcha. Por isso que Sim, tem tanta gente que aposenta e fica doente, porque ela não tem mais sim. objetivo. O seu corpo está entendendo que ele pode. Não, é assim, Estou parece que entregue. até é. E o nosso emocional, eu tenho olhado muito para isso agora com a Maírta, né? Principalmente da somatização. Uhum, Gente, como que o nosso emocional determina até a nossa lógico. capacidade de absorver nutrientes. Uhum, de Porque tudo, tudo. para que eu vou absorver se eu não estou tendo gasto? Se isso aqui está, né, tá dispensável assim, eu não estou fazendo nada. Por que que eu vou me desenvolver? Por que que eu vou crescer? Por que que a minha memória vai melhorar? Eu não estou me desafiando. Eu não Uhum. estou me colocando, não estou me fazendo. Nós precisamos nos fazer o tempo todo. E eu lembro de uma aula de um neurocientista, ele fala assim: parar é morte. Você não pode parar. É porque De faz alguma parte da forma, constituição do ser humano o movimento. exatamente, O homem é exatamente. movimento, a vida é movimento, é todo dia essa tensão de fazer, desfazer, deu certo, não deu certo. A vida é um movimento contínuo. Quando eu paro, eu fico sem sentido, a vida se torna sem sentido. E existe sempre algo, né? Essa vida, nós somos peregrinos nessa vida. A gente está Sim, sempre se fazendo. E, sempre. eu não suportaria tal coisa. Não se limite. Não se Eu tenho limite. dito Porque a muito gente isso. A não gente não sabe, a pode. gente não pode dizer que a gente não suporta tal coisa e nem que a gente não faria como o fulano fez. A gente não pode dizer isso. Porque a gente não tá na Exatamente. pele do fulano para dizer, ah, meu Deus, você viu o que a pessoa fez? Você não sabe. E você ainda não viveu tudo. Tudo Uhum, pode acontecer. Nós somos essa caixa de surpresas, muitas vezes até para nós. Isso é muito interessante. uhum. Uma É uma constituição beleza muito da vida. complexa. É uma beleza esse movimento, esse fazer esse o tempo todo. Não, eu não gosto disso, mas poxa, acho que eu posso aprender. Nossa, isso me soa tão estranho, mas será que a pessoa tem razão no que ela está dizendo? Olha, vou considerar talvez que sim.
E A a gente gente às não vezes se gosta daquilo que surpreende. a gente não conhece, às vezes, né? A pessoa fala assim, Exatamente. não, isso não. Mas você conhece? Você já fez? Não. Então, como você diz que você não gosta? Porque você tem uma barreira. É uma barreira pré-estabelecida com aquela novidade. Porque a gente tem dificuldade já naturalmente para mudança, é do ser humano. Então a gente precisa estar Exatamente. sempre rompendo, sempre querendo, sempre buscando, sempre com um objetivo novo para que a gente se faça na vida. Exatamente. Olha, Ana Paula, por mim, tá assim, maravilhosa essa live. E acho que a Então, gente pode a gente encerrar. ainda tinha muita coisa para falar, porque a gente podia falar Nossa, sobre como que uma super. pessoa emocionalmente madura se comporta no trabalho, como que uma pessoa emocionalmente imatura se comporta, né? As dificuldades, o orgulho, Então a gente pode, quando você quiser uma nova, a gente fala sobre Olha, essas dificuldades da imaturidade para o ambiente de olha, trabalho. ótimo. Eu acho que isso é muito legal, assim. Uhum. Vamos fazer na semana que vem, se você puder, nesse mesmo dia. Eu tô A gente aqui. combina. Uhum. Tá bom. Então, tá bom, já ficamos marcados para a próxima semana. Muito obrigada, Ana Paula. Foi maravilhoso. Por nada, Maravilhoso. obrigada eu. E beijinhos. Um beijo, fica com Deixa. Deus. Obrigada, Laila. Tchau, tchau. Eu que agradeço. E agradecendo também a todas as pessoas que passaram e que vão assistir depois, né? Uhum. Sigam o perfil da Ana Paula também, quem for aqui do meu perfil do Instagram, que ela é maravilhosa, tem muitas Obrigada. reflexões incríveis. Olha, E se a gente puder, segue. os terapeutas que nos assistem, os psicoterapeutas, podem ter todas as referências da pessoa, do homem, na antropologia filosófica. Aí você Uhum. compreende o homem e todas essas relações E se com alguém mais ficou facilidade. curioso, se alguém, assim, se gosta de estudar, né? Por acaso estou com o Vai, meu Laila, aqui. um, dois, três e já. A Ai, gente gente. partiu daqui. Esse é o mais simples, mais fácil de Exatamente. entendimento, Exatamente. E né? é isso. Obrigada, Ana Tá bom, Paula. obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.